Você vai escutar agora uma produção especial BizuCast. Aproveite! Agora eu tenho que virar um empreendedor. Minha carreira parou de andar. Na verdade agora eu acho que ela nunca andou rapidamente. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Hoje daremos continuidade à série BizuCast Empreendedor, um programa extra na sua timeline sobre empreendedorismo, trazido pela Articular e pela Ouro Inova. O tema de hoje será sobre inovação e qual o impacto dela em nossas vidas e também nas nossas empresas, nos nossos negócios. Contaremos também com a participação especial do Leandro Jesus. Neste podcast vamos abordar o significado da palavra inovação e qual o impacto dela em nossas vidas e também nas nossas empresas e negócios. Então vamos lá, vamos começar as apresentações de quem está aqui, participando hoje. Carla, se apresente, Carla. Boa noite, pessoal. Eu sou Carla Mendes, sou fundadora da Ouro Inova e eu costumo dizer que eu ajudo adultos a voltarem a ser crianças. Zeca! Olha isso. Opa! Se apresenta, Zeca. Pessoal, vamos lá. Pessoal, eu sou o Zeca Simões, um dos sócios da Articulare, que é uma das empresas, que hoje em dia a gente está trabalhando aí com planejamento estratégico, governança, uma série de outros pontos. Sou também professor universitário e estou aqui agora exatamente para a gente poder bater esse papo aí e melhorar o nosso conhecimento, o nosso nível de conhecimento. Muito legal. E o nosso convidado especial, Leandro Jesus. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Jesus, eu sou autor do livro Exploradores de um Mundo em Transformação, que discute como conduzir organizações para essa nova economia do século XXI. Sou também o idealizador da rede Explorers, que é uma rede nacional que conduz aí o Explorers Game, um jogo que desperta para a nova economia. E o meu propósito é esse aí, ajudar a despertar a consciência de pessoas e de organizações para essa nova economia do século XXI. Muito legal, muito maneiro. Obrigado, Leandro, pela sua disponibilidade e por participar do programa também. Vamos então começar, pessoal, falando rapidamente, como que cada participante hoje tem em relação no dia a dia com inovação. Vamos começar pelo nosso convidado, Leandro? Qual é a tua relação com inovação hoje em dia? Vamos lá. Bom, eu falei ali inicialmente, hoje eu estou à frente de uma rede de profissionais do Brasil inteiro, que se chama Explorers, que está buscando aí discutir inovação, explorar novos caminhos e trazer novas ideias para dentro do mundo corporativo. Então, hoje eu estou trabalhando, ajudando profissionais de empresas e de startups a repensar as suas organizações, a repensar suas estruturas, a se transformar para de fato sobreviver nessa nova economia do século XXI. Então, esse é o meu envolvimento atual aí com o tema. Legal. E você, Zeca? Bom, o meu dia a dia voltado com a inovação é exatamente por quê? Porque como eu dou aula, e a gente percebe que esse pessoal todo, essa galera toda que está chegando hoje em dia, eles já trazem pelo menos a vontade de inovar, mesmo que não traga com essa nomenclatura. E com consultoria, como a consultoria lá com a gente na Articulare, fazendo exatamente o quê? Fazendo com que a gente utilize menos recurso, para que a gente seja cada vez mais eficiente, para que os nossos processos estejam cada vez melhores e para que a gente tenha, tanto na parte produtiva, administrativa, financeira, prestação de serviço, fazendo diferente, Porque inovar não é você criar, inovar é você fazer diferente aquilo que já existe. Então, o meu dia a dia é isso, gerando competitividade a partir daquilo que já existe, procurando fazer de forma diferente. Muito legal. E você, Carla? Legal, então, eu tenho uma consultoria chamada Ouro Inova, que significa a origem, algo que dá origem ao novo. E a gente trabalha com vários programas voltados para desenvolvimento da criatividade e da inovação. Só que o nosso foco antes de sair da caixa, a gente fala que a gente costuma entrar dentro dela. Então, as empresas estão muito focadas hoje, falam-se muito em inovação, em criar coisas novas, mas o grande problema é que os funcionários, muitas vezes, eles não sabem no que inovar e não sabem quais são os seus talentos para conseguir inovar. Então, a gente tem esse foco em fazer as pessoas também se redescobrirem, como eu falei no início, voltar um pouco a ser criança, porque acho que quando a gente era criança, a gente não tinha tanto
medo de dar uma ideia, não tinha tanto medo de tentar coisas novas. E a gente precisa um pouco ter esse olhar da criança para conseguir ser criativo para depois criar todo o processo de inovação. Então, a minha empresa tem bem esse foco, né, do autodesenvolvimento para depois conseguir sair fora da caixa e fazer algumas coisas legais para as empresas. Legal. Vamos aproveitar que você já está falando aí, vamos fazer uma pergunta. Qual que é a origem ou o significado real dessa palavra, inovação? Uhum. Então, inovação, a própria palavra já diz, né? É você fazer uma nova ação, né? Vem de uma ação nova. E muitas pessoas, às vezes, acham que inovação só está ligado à tecnologia. Para eu criar uma ideia inovadora dentro da minha empresa, eu preciso saber de tecnologia, eu preciso, de alguma forma, envolver a tecnologia nisso. E, na verdade, não é só tecnologia. Pode ser uma tarefa simples que você tenha, que você faça no seu dia a dia, mas que você resolva fazer ela de uma forma diferente, da qual você consiga ter algum benefício, seja ele produtividade, seja ele melhorar o teu atendimento para o cliente, alguma coisa que realmente agregue valor para a organização. Então, a inovação pode ser qualquer coisa que você resolva mudar, fazer diferente, mas que também tem esse viés de agregar algum valor para a organização. É isso aí. E o restante do pessoal tem alguma visão, algo para complementar? Olha, realmente, né? Inovação quer dizer o quê? Criar algo novo, fazer, né, algo. Só que hoje em dia não quer dizer que seja você ser inédito, né? Porque antigamente a gente tinha aquela ideia de que pessoas que tinham esse viés de inovação eram pessoas que criavam, que faziam coisas e que trazia algo de inédito. E hoje em dia a gente vê que não, né? Nos dias de hoje, inovar é exatamente você fazer diferente, é você saber administrar os seus recursos, é você trabalhar tanto na parte administrativa quanto na parte financeira, nessa parte de prestação de serviços, mas voltado para quê? Para que você possa mostrar ao mundo, principalmente nesse dinamismo todo que está tendo, né, que nós estamos vivendo num mundo de competitividade e que hoje em dia, para você ser competitivo, você tem que ser inovador, procurar a sua maneira de sair à frente ou procurar a sua maneira de se diferenciar. Legal. Ô, Leandro, e por que você acha assim que ultimamente tá tão assim em moda esse termo inovação? Por que não tá saindo da boca do povo ultimamente? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, eu acho que a gente está vivendo uma mudança de era. Esse, para mim, é o grande ponto. A gente está vivendo um momento em que a evolução tecnológica, e mais do que da tecnologia em si, porque a gente fala da transformação digital, mas é muito mais do que o digital. Mas as mudanças de valores, de comportamento, de hábitos das pessoas em função do digital estão mudando tudo. Estão mudando a base de todo tipo de atividade econômica, vão reinventar todo tipo de negócio. Então a gente hoje está tendo clientes cada vez mais exigentes, porque eles estão informados e conectados. A gente está tendo pessoas buscando um ambiente de trabalho, trabalhar com significado, trabalhar com propósito, então passam a ser mais exigentes em relação às empresas, em relação aos seus contratadores, vamos dizer assim. A gente começa a enxergar e se preocupar mais, porque fica evidente, né? A gente olhar para as questões ambientais, questões sociais. Então, tudo isso junto, e, obviamente, a evolução das tecnologias, isso está pressionando as organizações de uma maneira tal que elas estão sendo até meio que forçadas a se reinventar. Eu acho que quem não se reinventar vai ficar para trás. Então, eu tenho dito muito, assim, e acredito nisso, a gente não está vivendo uma era de mudanças, a gente está vivendo uma mudança de era. Muda tudo com o digital. Legal. Então, não tem como a gente não falar de inovação no sentido de se transformar mesmo, se transformar para conseguir até sobreviver frente a esse cenário, digamos aí, que o pessoal chama de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, e por aí vai, né? A gente precisa se reinventar frente a isso. Eu acho que nenhuma empresa vai fugir dessa necessidade, porque vai ser questionada, seja por startups, seja por outros negócios que nem imagina. Então, emergindo aí, né? Todo momento tá emergindo novos negócios, né? E eu, pegando um gancho nisso que o Leandro falou, eu tô lendo um livro, não sei se vocês conhecem, mas Mude ou Morra, é bem legal. E ele fala exatamente disso, ele diz que nós somos uma geração privilegiada, porque nós estamos vivendo bem a quebra de dois períodos, o da velha economia com a nova economia. E aí ele traz essa reflexão sobre que na nova economia
economia, a questão o cliente ele se torna o centro, né, das atenções ali do atendimento das empresas. E ele fala como as empresas da velha economia educaram mal, né, esses clientes, no sentido de que eles eram acostumados a serem maltratados. Então, agora como a tecnologia, a informação está tão acessível e tão disponível para todos, acaba que o grande diferencial das organizações é o atendimento, é realmente o valor que você consegue agregar e mostrar para o teu cliente, porque a questão de produtos inovadores, a questão até da informação acabou sendo meio que acessível a todos. Então é bem legal essa reflexão do quanto as empresas precisam colocar o foco delas no atendimento, no diferencial para os seus clientes. E visto a tudo isso que a gente tá conversando aqui, vamos fazer um lado aqui que talvez não é bem a minha opinião, mas eu gosto de fazer o lado, às vezes, do advogado do diabo, de alguém que tá ouvindo, assim, e às vezes não o contrário, mas é um pouco crítico a um pouco esse discurso, né? Não é minha opinião, volto a reforçar. Tem gente que fala que é muito moda, moda atualmente ficar falando de inovação. Qual é a opinião de vocês sobre essa afirmação que o pessoal normalmente fala? Ou vocês já ouviram isso? Sim, eu acho que tudo que está sendo muito falado hoje, as pessoas têm o costume de falar que é modinha, né? Então, por exemplo, a palavra propósito é algo que está sendo trazido também em muitas palestras, em muitos temas, em muitos debates. E aí o pessoal fala, não quero mais ouvir falar sobre propósito porque virou uma palavra da modinha. Só que, no meu ponto de vista, se está sendo muito citado, significa que realmente é importante, que realmente a gente está passando por um ciclo onde está preciso olhar para a inovação, está sendo preciso olhar para propósito das organizações, para propósito dos profissionais. Então, no meu ponto de vista, realmente é algo que está sendo falado muito, mas que é muito importante hoje. Eu acho que além de ser extremamente importante falar disso, é como quando a gente começou a falar sobre sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Então ficou, a partir de um determinado momento, todo mundo sabia o que era sustentabilidade, mas não sabia exatamente como aplicar a sustentabilidade nas coisas. Isso. Hoje em dia, a gente traz essa questão das novas economias e se você analisar, para você ser sustentável, você tinha que ser equilibrado, né? Então falava sempre daquela parte do você ser economicamente viável, você ser socialmente justo, ambientalmente correto. E se a gente analisar, isso também hoje nas novas economias não pode ser somente moda, por quê? Porque é uma necessidade. Se a gente analisar, eu estava lendo recentemente a questão da fluxonomia 4D, né, que fala sobre essas novas economias, e o pessoal que mexe com essa questão de futurologia, eles comentam a respeito, né, de que hoje a gente tem a economia compartilhada, a economia colaborativa, a economia multimoedas, essa economia criativa, e se a gente analisar, você leva isso também para a sustentabilidade, a gente está falando de perenidade, né? É uma questão de você aumentar o prazo de validade das coisas. Então eu acho que a partir do momento em que isso se torna uma necessidade, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, as chances disso ser levado a sério, de envolver cada vez mais pessoas e buscar resultados, aumentam. Então eu acho que a questão de ser moda, ela é passageira quando ela não é necessária, né? Mas quando ela passa a ser uma necessidade, ela já não vai ser moda, ela vai ser realmente alguma coisa que a gente vai ter que ter o discernimento de saber aquilo que você prefere e aquilo que você precisa. E eu acho que a inovação hoje é algo que a gente precisa, não só prefere. Perfeito. Deixa eu até posso completar aqui. Eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que tem algumas pessoas que tendem a ficar em negação, né? Isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com o meu negócio, não vai acontecer com o meu emprego. Mas assim, honestamente, alguém acha hoje que vai ficar 30 anos no mesmo lugar, estabilidade, mesma carreira, o mesmo tipo de negócio? É só, como o Zeca comentou muito bem, é só a gente olhar o ciclo de vida dos negócios do último século para cá, só está enxugando, só está encurtando o número de anos úteis que, na média, uma empresa sobrevive. Eu tenho um dado no meu livro que coloca empresas, as maiores empresas em termos de valor de mercado de 2006 e de 2016 no mundo. E é assustador você olhar que em 10 anos mudou praticamente tudo. Mudou, você vai ver, completamente. No 2006 você vai olhar basicamente empresas de óleo e gás, empresas mais tradicionais da velha economia. Você vai olhar 2016, Facebook, Google, Amazon, Apple, por aí vai.
Então, muda tudo em 10 anos, é muito assustador isso. Então, assim, tá aí na nossa frente. Em várias startups que estão entrando na nossa vida, várias funcionalidades, várias tecnologias que a gente está usando, seja em finanças, seja no varejo, sei lá, no nosso dia a dia, isso já está acontecendo. Eu acho que é só uma questão de a gente aceitar e a gente se preparar para atuar frente a isso, porque realmente é um pouco assustador. Talvez também, né, Leandro, o que assusta algumas pessoas é que como tem tanta gente falando, que às vezes o cara, não significa que todo mundo que fala sobre isso entende ou pode te orientar e te ajudar. Então, às vezes, a ideia do cara ficar com medo do charlatão, assim, daí o cara acaba repulsando o tema, né? Sim, tem muito disso também. E tem muita gente hoje em dia que se diz futurólogo, que se diz inovador e guru da inovação, e ele sim tá sendo inovador, ele tá ganhando muito dinheiro com isso, né? Mas olha, se a gente analisar hoje, né, pelo próprio mercado de trabalho, a quantidade de pessoas hoje que estão na área de serviços é absurda, né? Foi feita uma pesquisa recentemente que mostra que de cada 100 profissionais, 5 atuam na área de agricultura, 5 estão ali na área de conhecimento, e isso aí são o quê? São os cientistas, né? São os pesquisadores. 20% ainda, em média, está na área de indústria. Mas se você analisar o grande foco mesmo, né, 70% de cada 100, 70 está na área de serviço. Então, quer dizer, a competitividade fica tão grande que os tradicionalistas acabam até tendo essa resistência, mas que a gente sabe que o prazo de vida disso aí vai ser o mais curto possível. Por quê? Porque antigamente, para a gente ir para trás, a gente tinha que dar passos para trás, né? Hoje, para a gente ir para trás, basta você parar. Basta ficar você parado, vai ver que o mundo vai para sua frente. É verdade. Né? Então, temos que ter cuidado. E quando você fala de serviço, pega o exemplo da Goodyear. Isso já faz 1 ano ou 1 ano e meio que veio essa notícia, né? A Goodyear, quando você fala Goodyear, você pensa em quê? Fábrica de pneu, né? Os caras estão abrindo o negócio deles de serviço, né? Onde eles vão monitorar o teu pneu, eles vão fazer leasing do pneu. Então, as grandes empresas estão olhando para serviço. Hoje saiu um post no LinkedIn do Sander Magaldi falando de uma publicação de uma outra pessoa lá da Apple, que ele estava falando de 2 diretores que eles contrataram da área de produção artística, né? E eles estão trabalhando num processo e a Apple está sendo pressionada por essa... Apesar de ser uma empresa já chegando no seu faturamento trilionário, está sendo pressionada a inovar e mudar o seu ramo, né? Quem sabe eles parem de produzir celular e vão para uma produção de conteúdo. Alguns estão achando que seja algo para vir competir com o Netflix, com a Amazon, aquele canal da Amazon Prime. Ninguém sabe ainda o que é o certo, né? Não que eles vão abandonar, mas veja, eles estão olhando também para isso, né? É muito mais fácil escalonar um serviço que um produto, né? E assim, na verdade, eu vou até além. Eu acho que, além de serviços, as empresas vão procurar transformar os seus produtos em experiências, né? Verdade. Porque com o digital, você começa a conseguir entregar experiências individualizadas, né? Então, por exemplo, o tênis da Nike, que você consegue carregar informações da corrida de cada corredor, e daí você cria um app para engajar as pessoas, criar comunidades, você comparar a tua distância, a distância de outra pessoa e tal. Quer dizer, você acaba fazendo com que o produto, o físico, ele acabe virando um componente, mas não um componente central dentro dessa oferta de valor. É muito baseado em experiências possibilitadas aí, sem dúvida, pela nossa capacidade de coletar e analisar informações absurdas que a gente tem hoje. Que legal, né? Isso muda a relação que a gente tem com os produtos, né? Antigamente você compra o produto é todo igual, você é fadado a escolher aquele mesmo, e quando você tem uma opção de algo tão personalizado, algo que parece que entende você, naturalmente vira a tua preferência. Mas se a gente parar para pensar, né, isso que a gente está comentando aqui tão rapidamente ainda é uma abordagem muito recente, né? E precisa envolver mais as pessoas precisam criar essa interdependência, né, para poder ver o todo. E se a gente analisar também, isso mexe basicamente com o comportamento, né, com a forma que a gente age. Então eu acho que é mais do que normal que a gente veja aí que as próprias empresas ainda estão sendo muito reativas, né, nessa questão de incorporar essas novas ideias, e não é fácil de jeito nenhum, né? A gente precisa dialogar mais, a gente precisa comunicar mais, a gente precisa de mais equilíbrio para que a gente também não coloque a carroça na frente dos bois e as pessoas acabem fazendo as coisas sem nem saber o que estão fazendo, né? Porque se a gente não tiver
conhecimento, a gente não vai saber se posicionar à frente dessas questões e que hoje não deixa de ser extremamente crítico, né? Legal. A Carla ia falar um negócio, Carla. Eu ia dizer que uma das tendências é que a gente passe de ser apenas consumidores de produtos e torne a ser consumidor mais de serviços, né? Nos Estados Unidos, algumas empresas já estão oferecendo, ao invés de você ir lá e comprar uma ferramenta, por exemplo, uma furadeira para colocar um quadro na tua casa que você vai usar uma vez na vida e depois vai ficar lá encostada, você tem a possibilidade de ir lá e fazer uma locação para utilizar apenas naquele dia que você tem aquela necessidade e depois uma outra pessoa vai continuar reutilizando. E aí a tendência é que realmente as empresas acabem migrando dessa questão de oferecer produto para oferecer mais serviços personalizados. Desculpa. Não, é que eu ia comentar que isso que a Carla falou faz parte, inclusive, da fluxonomia, né? Quando eles falam da economia compartilhada, eles dizem exatamente isso, né? Que as pessoas não precisam consumir as coisas, né? Elas bastam apenas usá-las juntamente com outras pessoas. Por quê? Porque você acaba compartilhando equipamentos, produtos e uma série de outras coisas. Mas isso o quê? Numa visão, né, compartilhada que, se todo mundo estiver envolvido nisso, dá resultado. Caso contrário, vai parecer modismo sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que um exemplo disso é o próprio Uber, né? Porque eu conheço algumas pessoas que já deixaram de usar carro particular, tipo, venderam seu carro particular e só usam esses serviços de transporte compartilhado. Watch me, nay, nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay, nay. Can you do? Now watch me. Ooh, watch me. Watch Legal. me. Ooh. Eu queria agora resgatar um pouco só a situação da nossa conversa, porque quem tá escutando, grande parte do público que tá buscando essa série dentro do nosso canal é o empreendedor. Um empreendedor pequeno e médio, muitos dos pequenos. E o cara pode estar ouvindo agora e falou assim, caramba, o que eu faço? O cara começou a ficar desesperado, né? Então vamos pra um tema assim, qual que é o novo mindset esperado destes empreendedores, tá? O que a gente pode dizer pra eles que deve ser o mindset novo dele? Para que eles, e a gente vamos com calma, vamos passando essa tranquilidade pra eles, porque eles já ficaram preocupados. A gente não precisa deixar eles mais nervosos. Então vamos lá, quem começa? Eu posso começar aqui. Eu penso assim, para quem está empreendendo, eu acho que a gente tem que avançar em inovações que de fato nos ajudem a resolver problemas reais da nossa sociedade. Porque no final das contas, eu penso que toda inovação deveria ter essa questão. A gente está direcionado a algo com propósito, uma questão que realmente possa resolver problemas. Uhum. Então, eu acho que não é a tecnologia pela tecnologia, é como que eu aplico isso para tornar a vida das pessoas melhor. Seja aí falando dos cidadãos como um todo, ou sejam de pessoas em situações específicas, alguém, um paciente de um hospital, um cliente de um estabelecimento, nós como cidadãos frente ao governo. Eu acho que, sim, abrem-se inúmeras possibilidades de a gente reinventar a maneira como as empresas ofertam produtos e a maneira como nós consumimos e interagimos com as empresas, o impacto social, o impacto ambiental, enfim, mas o impacto que a gente vai trazer positivo para a vida das pessoas. Eu acho que sem isso, a coisa fica muito frágil. Isso é bacana, isso que o Leandro falou, e também tem um outro ponto, né? O brasileiro é tido como o povo mais empreendedor do mundo, né? E se a gente analisar, por que a gente é tão empreendedor? Porque o brasileiro é um empreendedor situacional. Às vezes ele não está preparado para empreender. Então isso faz com que a gente tenha aí uma quantidade enorme de empresas que nascem e morrem, né, em menos de 4 anos, como as pesquisas já mostraram, mas principalmente porque o empreendedor, esse novo empreendedor, ele tem que entender que qualquer empreendimento hoje deve ser visto como um projeto. E se ele entender que ele é um projeto, ele vai começar primeiro analisando, ele realmente precisa daquilo, ele conhece aquilo, é uma área que demanda aquela necessidade, e a partir do momento em que ele analisou e viu que aquilo é positivo, ele deve se preparar, né? Se planejar para aquilo, se planejar financeiramente, administrativamente, para ver como é que ele vai tocar aquele negócio. Aí sim executa, aí sim coloca na prática, aí sim vai trabalhar. Por quê?
Hoje, 4 em cada 10 brasileiros é considerado empreendedor, mas se você analisar, 1 em cada 100 japonês é empreendedor. Agora, por que isso acontece, né? Porque o japonês se prepara, o brasileiro não, ele vai lá e executa. Então, eu acho que já que a gente tem quase que 60% dos empregos no Brasil estão hoje nas mãos desses empreendedores, a gente precisa estar preparado para empreender. Então, o medo da gente não saber exatamente o que vai acontecer é quando a gente não está preparado. E se a gente estiver preparado, seja na área que for, se você estiver consciente, preparado e saber que existe demanda para aquilo, as chances de você ter sucesso aumentam bastante. Legal. Eu vou dar 3 dicas, tá? Que eu considero bem importantes, não só para os empreendedores, mas também para os profissionais. A primeira dica é a cultura do cliente. Como eu falei lá no começo, eu acho que uma das grandes mudanças e grandes sacadas da nova economia é você estar focado no teu cliente, no sentido de você estar sempre olhando qual é a real necessidade dele, como você atende ele da melhor forma possível, como você gera realmente valor para ele. Eu acho que o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais a gente tem novos concorrentes, a gente tem a tecnologia aí evoluindo a todo tempo. Então, se você deixou o teu cliente insatisfeito, ou você perdeu alguma oportunidade de atender ou de oferecer algo novo para ele, com certeza vai ter um concorrente seu que vai ter essa sacada e vai sair na frente. E como a gente é tratado mal nos lugares, né, Carla? É tão fácil você ser tratado mal, né? Exatamente, é isso que eu tenho escutado, assim, que o quanto a gente foi acostumado a ser tratado mal, né, na verdade. Então, eu acho que grande parte disso era porque a gente não tinha acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Então, a gente era meio que refém das empresas, né? Hoje não, hoje a gente não é mais refém, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a essas redes virtuais. Por exemplo, quem conhece o Reclame Aqui, você é atendido mal, você vai lá e coloca no Reclame Aqui. Muitas pessoas, outros usuários conseguem visualizar, conseguem dar uma nota ruim para aquela empresa, mais recursos que você consegue se defender desse mau atendimento, digamos assim. Mas vocês não sentem, assim, de alguma maneira que... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de algumas experiências que eu tenho com redes de fast food, né? Vamos falar do McDonald's. Vamos dar um nome aí. O lanche do McDonald's está longe de ser o lanche mais saboroso. Talvez a batata seja uma batata diferente das demais, assim. Mas o hambúrguer não é um hambúrguer... Um hambúrguer bom é um hambúrguer do Madeiro, já fazendo uma propaganda pro Madeiro, né? E por que a pessoa vai no McDonald's? Por que eu vou no McDonald's? Porque é rápido, entendeu? Então, e por quê? Porque eu sou atendido rápido, porque não tem enrolação e tudo mais. Então, o que eu compro mais do McDonald's é mais o serviço do que propriamente o produto, né? Eu tô disposto a ir lá por causa disso. Sim. O empresário vai contratar a pessoa mais mal preparada, com o menor custo possível pra me atender, e me atende mal lá no McDonald's. O que faz? Eu não vou no McDonald's. Eu paro de ir. Porque os caras me tratam mal, porque o cara não tá preparado pra conversar com você, não consegue repetir o pedido. Vou falar rápido, passa cartão, não sei o quê, e não te pergunta direito as coisas, e vem o teu lanche errado, e, né? Então também o empresário tem que entender que o serviço, o canal de contato com o cliente é uma mina de ouro. Sim. O cliente veio, ele vai embora do mesmo jeito que ele veio, né? E ele não volta mais e ele impede que outros venham. Sim. E por isso que dentro da inovação, Albino, a gente tem uma ferramenta chamada Mapa de Empatia, que você deve conhecer. Conheço. E aí a gente justamente utiliza essa ferramenta para realmente se colocar no lugar do cliente e realmente fazer um mapeamento. Como que esse cliente se sente hoje com o nosso atendimento, né? Como que ele se sente hoje, desde o primeiro contato que ele tem ali com a nossa empresa ou com o nosso funcionário, até lá no final, depois que ele recebeu o produto, depois que ele teve toda aquela experiência, justamente para a gente sentir na pele essas dores, para daí poder corrigir, digamos assim, ou criar coisas novas que vão atender ele da melhor forma possível, porque realmente, igual você falou, se você vai e é atendido mal, o que você faz? Você procura uma outra opção, ou você deixa de ir, de consumir aquele produto ou aquele serviço, né? Hoje a gente tem essa opção, a gente tem muitas opções que fazem com que a gente realmente escolha melhor o nosso atendimento, o nosso fornecedor. Vou complementar nesse ponto, então. Eu acho que o que a gente está vendo aí é cada vez um maior protagonismo do indivíduo
seja o cliente, o cidadão, frente à instituição, à empresa, à corporação. A gente tinha no passado uma relação muito assimétrica, né? A informação e, consequentemente, o poder estavam com as corporações. Hoje o que está acontecendo é que nós estamos mais informados, mais conectados, consequentemente a gente passa a ter maior poder de escolha, maior capacidade de discernir e decidir sobre o que a gente quer. Isso está acontecendo em todo tipo de setor econômico, tá? É o mesmo tipo de tendência. Se a gente for olhar um exemplo simples, né, os hospitais, a gente como cliente, paciente, a gente hoje está tão informado que a gente passa a questionar o médico nas decisões dele. É ou não é verdade? Quando a gente vai no hospital, a primeira coisa que a gente faz antes de ir no médico é a gente ir no Dr. Google. Não é? Sim. A gente pesquisa no Dr. Google, vê ali e tal, e depois você questiona o médico. Ele vai te falar uma coisa, vai te dar um diagnóstico, você vai dizer, não, mas espera aí, é isso mesmo? Não é? E tal. Por quê? Porque o que está acontecendo? O que é a tendência por trás? A gente passa a ter mais informação. A mesma coisa com o cidadão frente ao governo, né? A gente tem algumas iniciativas agora fantásticas, não sei se já viram aquela da Operação Serenata de Amor, o pessoal que pega ali, por meio de algoritmos, né, de inteligência artificial, começa a monitorar as despesas dos deputados e identificar gastos que são fora do padrão. Isso é legal. E aí joga aquilo ali público na internet e o deputado tem que se justificar. Quer dizer, quando que a gente ia imaginar esse tipo de coisa 20 anos atrás? Impossível, né? Impossível. O padrão por detrás é o mesmo. A gente passa a ter mais informação, mais capacidade de conexão, né? A gente está falando uns com os outros, se multiplicando, então um fala para o outro, dissemina e tal. E esse nosso poder da informação e do conhecimento traz mais protagonismo para a gente, frente às corporações tradicionais. Quem não entender essa nova lógica e não conseguir lidar com seus clientes, consumidores, cidadão, de uma maneira mais proporcional, aí, digamos assim, vai ficar para trás, porque essa velha economia ela não tem mais espaço no momento que a gente passa a ser informado, que a gente passa a ser consciente das nossas escolhas. Legal. Porque não é o fato da gente ter uma quantidade maior de informações que quer dizer que a gente tem mais conhecimento, né? Então eu acho que esse empresário que não prestou atenção, que o consumidor, que o cliente é tão importante para o seu negócio como qualquer outra coisa. Por quê? Porque o consumidor informado, aquele que tem conhecimento, é aquele que vai questionar. Quem questiona consegue modificar, não é? Isso. Porque se você foi numa empresa, você não está satisfeito, você vai no Reclame Aqui, a sua possibilidade de modificar aquilo é muito grande. Agora, a gente precisa repensar, precisa reorganizar para que a gente tenha um resultado cada vez melhor, né? E aí ganha a gente, ganha a empresa, ganha o ambiente. Por quê? Porque existe um engajamento em cima disso tudo, né? E eu acho que hoje em dia, se a gente analisar os talentos individuais que a gente encontra por aí, por que a gente tem tão poucas pessoas que se destacam, não é? Por quê? Porque começaram a ter aquele aprendizado de equipe e tiraram o que era melhor para cada um, para si mesmo. E a gente, hoje em dia, está muito condicionado à opinião dos outros ainda. Então, a gente tem que buscar informação, sim, mas tem que transformar essa informação em conhecimento para que a gente possa ter mais competência para definir aquilo que a gente quer para a nossa vida. Legal. E agora vamos entrar no próximo item, que é assim, o que é senso de dono e o que isso tem a ver com intraempreendedorismo? Legal, Albino. Essa era a segunda dica que eu iria dar. E essa dica, ela vai não só para os empresários, mas também para os profissionais. A gente tem falado muito nessa questão de senso de dono, de você realmente se sentir o protagonista ali do seu trabalho. E o que isso tem a ver e qual que é a importância disso, tanto para as empresas quanto para os profissionais? Ser o dono do negócio é aquela postura do profissional que chama responsabilidade para si. É realmente aquele profissional que ele não tá ali no trabalho só pelo dinheiro, sabe? Só pelo salário para pagar as contas no final do mês. Eu acho que é aquele profissional que ele tá ali porque realmente ele acredita no propósito da empresa, porque ele realmente acredita no valor, no potencial do trabalho que ele tá executando. E aí ele acaba sendo meio que um intraempreendedor, que é um empreendedor dentro da organização, né? Uhum. Que ele acaba assumindo várias responsabilidades e ele não delega pro seu superior ou pro seu chefe as decisões da sua própria carreira. Então é aquele profissional que ele sabe qual é a especialização que ele deve fazer, ele sabe ele sabe a importância que é da inovação dentro do seu trabalho, de estar olhando para essa questão da experiência do usuário, do cliente. Ele consegue inovar dentro do seu trabalho sem que essa atividade tenha que ser sempre exigida ou cobrada por um superior.
E aí a gente fala muito desse senso de dono, da importância dele para os empreendedores, porque ele precisa também estar olhando para isso já no processo de captação dos talentos. Então, quando você vai fazer um processo de seleção na sua empresa, é legal deixar claro qual é o propósito da tua organização e qual é esse espírito, né, esse tipo de profissional que você está procurando, para que realmente essa pessoa saiba que a tua empresa é um local onde você procura entre empreendedores, pessoas que tenham que assumam a responsabilidade, que bate no peito ali e encara as tarefas sem ter que ser aquela pessoa, eu vou esperar o meu chefe pagar minha pós-graduação numa área que a empresa está precisando, sabe? Esse tipo de postura a gente diz que é da velha economia. O novo profissional, ele tem que estar atento, olhando para o mercado, olhando o que tem de novo, ele levar sugestões para a empresa. Vou me especializar nisso porque eu estou vendo que há uma grande oportunidade nessa área. Ele tem que trazer essas inovações, essas iniciativas e não mais ficar com aquela postura de defensiva, né? De sempre esperando alguém ir lá e puxar a cordinha, digamos assim. Ô Zeca, Opa. ou seja, pra gente ser empreendedor não precisa ficar inventando nada do zero. Você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha, não é? Não precisa montar uma startup, senão as pessoas põem startup como sinônimo de empreendedorismo, né? Vamos pensar assim, se a gente fizesse uma pergunta, né? Você prefere ser grande numa empresa pequena ou ser pequeno numa empresa grande? Você vai perceber que não existe a resposta certa ou errada para isso, né? Depende do que a gente estava falando agora sobre o senso de dono. O senso de dono é aquele muito voltado para o resultado, né? Porque às vezes você quer que aquela empresa cresça, que aquela empresa dê resultado e você não precisa necessariamente estar envolvido naquilo. Então a gente tem que ter, além do senso de dono, a gente tem que ter também um senso de pertencimento, né? Que é quando você percebe que você é parte daquilo, que é quando você percebe que você tem que dar o seu melhor, que você tem que fazer a sua parte, porque é um pedaço seu com um pedaço de outros é que vai fazer realmente a coisa fazer a diferença. E essas startups, que elas estão chegando hoje, você vê que as pessoas têm mais informação, elas estão mais preparadas. Agora, o que está faltando, né? Está faltando exatamente você ser direcionado de uma maneira que aquilo possa estar te levando para resultado, que eu acho que hoje é o que todo mundo está buscando e está esquecendo que você tem que estar preparado para poder chegar no resultado que você busca ou naquele resultado que é esperado pela sociedade. E eu acho que o senso de dono também, nem todo mundo consegue ter. Por quê? Porque para você ter o senso de dono, realmente, digamos que 100%, você precisa estar conectado com o propósito da empresa. Porque só quando está realmente conectado que a gente consegue se doar ao máximo, assim, no sentido de que a pessoa não vai ficar contando se ela está lendo um livro que vai beneficiar a empresa fora do horário de trabalho. A gente fala que tem um momento em que a tua vida pessoal e a tua vida profissional se cruzam, né? Uhum. Então, nessa nova economia, a gente diz que não tem mais essa separação como era na antiga, né? Chegou na empresa, deixa os problemas de casa em casa e bora trabalhar. Chegou em casa, esquece os problemas da empresa e concentra na família. Acaba que na nova economia tudo está muito unido por conta do propósito. E aí, quando um profissional ele está numa empresa que realmente o seu propósito profissional e pessoal estão conectados, realmente ele consegue se doar 100%, né? Consegue fazer aquele algo a mais que a maioria não consegue porque fica muito preso nesses padrões convencionais da velha economia, de que isso não cabe à minha função, eu não posso fazer isso fora do meu horário de trabalho, fica muito preso a essas regras que não fazem mais sentido. Eu gosto de trazer um exemplo assim, vocês acham, né, que o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Ronaldinho Gaúcho, na época que ele tava jogando, eles só começaram a jogar bola nível que eles jogavam para merecer ganhar o salário que eles ganhavam ou ganham nos times em que eles atuam, eles só começaram a jogar bola nesse nível quando eles começaram a receber? Não, né? Será que o Ronaldinho Gaúcho cruzou os braços e falou assim, eu vou entrar nessa pelada, mas eu vou jogar mais ou menos, eu só vou jogar bem se me derem 23 milhões de reais, senão eu não vou jogar. Não é assim, né? Não, de jeito nenhum. Infelizmente, eu faço consultoria em empresas, né, levando esses assuntos de inovação, de planejamento estratégico também, e teve uma empresa que alguns funcionários vieram me questionar depois de um programa, assim,
Legal, eu estabeleci várias metas, várias coisas desafiadoras, mas eu tô te avisando que eu só vou fazer isso durante o meu horário de trabalho. Porque tem pessoas que têm esse mindset mesmo, de que fora da empresa eu não posso fazer nada que esteja vinculado com a minha função. E, na verdade, é um grande erro, né? A gente tem que estar a todo tempo se especializando, pensando em fazer o algo a mais para depois ser reconhecido, e não ao contrário, você ser reconhecido para depois se dar o algo a mais. Deixa eu até complementar, gente, eu acho que assim, eu vejo até mais do que isso, eu acho que as relações de trabalho do século passado já não fazem mais sentido no mundo de hoje, essa é a verdade, é que a gente fica ali, tem todo um melindre, né, para falar sobre isso. Mas vamos lá, se a gente tem um WhatsApp hoje na mão, é óbvio que durante o horário de trabalho, o WhatsApp com o teu grupo de família vai tocar e você vai responder as questões da tua família. Se alguém estiver doente, se tiver alguma coisa, você vai se envolver daquilo. Da mesma forma que de noite ou no fim de semana, quando rolar alguma coisa no WhatsApp, do que você chama dos seus colegas de trabalho, vier uma ideia, vier alguma coisa, você também não vai travar. É quase impossível isso. Então, essa separação do pessoal com o profissional, eu acho que ela não cabe mais nesse mundo de hoje, onde a gente está o tempo todo trocando informações sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Quer dizer que se eu tiver uma ideia de noite, na hora que eu estiver tomando banho em casa e tal, eu tenho que cortar a minha ideia porque eu não estou em horário de trabalho? Isso não faz sentido. É uma visão muito da década de 30, né, cara? Ou então muito socialista, separação. Sei lá. Então, eu acho que assim, é aquela coisa da separação. Você tem que ter as 8 horas de trabalho, eu trabalho de 8 às 5, ou de 9 às 6, sei lá, dependendo do expediente, e eu sou remunerado por isso, mas o ponto que eu queria chegar é que eu acho que essa é a visão do velho RH, e eu, particularmente, eu acho que os recursos humanos, os RH das empresas, eles vão ter que se reinventar. Eu sou um que defendo o fim da expressão RH, recursos humanos, porque essa é uma visão que trata as pessoas como recursos, trata as pessoas como aquela coisa, né, da pessoa ser uma engrenagem de uma máquina, uma peça ali dentro do todo que você tem que fazer. Enquanto hoje, cada vez mais, eu acho que a gente tem que trabalhar olhando a pessoa na sua essência, o integral, não é ser um recurso. Nós somos gente, nós somos indivíduos, nós temos questões. Quer dizer, a gente acaba se escondendo em máscaras, então fica aquela coisa, né? Se você é um funcionário, trabalha de terno e gravata e tal, não sei o quê, aquela postura tem que ser sério, sisudo e tal, não pode demonstrar fraqueza. Aí fora do horário de expediente, você está com problema com a sua esposa, está com problema com seus filhos, está com problema com a sua família, sei lá. Não são duas pessoas, entende? Você é um só. Aproveitando aqui já, Leandro, que você tá com a palavra, cara, vamos entrar num tópico que eu acho que muita gente tem dúvida e eu acho que quem tá ouvindo vai ser muito útil essa discussão aqui. Qual que é a diferença entre criatividade e inovação? Pra muita gente é a mesma coisa. Qual é a diferença? Então, pra mim, a inovação ela é a ideia implementada com sucesso, tá? Então, assim, você pode ser criativo, você pode ter inúmeras ideias, só que se você não implementar, se você não colocar para rodar, se aquilo ali não virar de fato, não é inovação, tá? Então, para mim tem uma questão fundamental aí dessa distinção, e especificamente falando da inovação, que é, de fato, você colocar, fazer acontecer, entende? É a postura de fato, a pior coisa que pode ter no mundo da inovação é aquele cidadão que fala que vê alguém implementando alguma coisa parecida com o que ele pensou, e ele fala assim, poxa, eu tive essa ideia, ou ele roubou a ideia de mim. A gente não está mais discutindo aqui quem tem ideias, todo mundo tem ideias o tempo todo e a gente está super conectado, então aparecem milhões de ideias no mundo ao mesmo tempo. A gente está discutindo aqui a nossa capacidade de colocar essas ideias em prática e, de fato, implementar, transformá-las em coisas bem-sucedidas que, de fato, façam a diferença na vida das pessoas. Então, para mim, a distinção começa por aí. Não se trata de você ter ideias, se trata de você realmente conseguir viabilizar, colocá-las em prática, seja sozinho ou se articulando com outras pessoas. Claro, ninguém faz sozinho, a grande maioria das pessoas não faz sozinho. A gente vai buscar a rede, vai buscar apoio para colaborar. Mas eu acho que essa diferença aí entre pensar e ter ideias e, de fato, colocá-las na prática. Legal. Isso aí. Você não pode sofrer pelas ideias boas que você não teve, né? Mas você pode usufruir, sem dúvida nenhuma, das boas ideias que tiveram. E eu acho que a partir do momento em que você aperfeiçoa uma boa ideia, você já está sendo inovador, você já está sendo criativo. E outra, né? A gente vive num mundo de competitividade. Se a gente analisar que hoje as ideias são patrimônios pessoais, a gente não chegaria onde chegou, né?
né? E o mundo cresce de uma maneira muito rápida, né? Hoje em dia a gente começa a perceber que se você analisar em 1804 nós éramos 1 bilhão de pessoas, hoje nós somos 7 bilhões, né? E essa quantidade de pessoas só estão aqui por quê? Porque a gente conseguiu ser criativos, a gente conseguiu inovar, a gente conseguiu fazer diferente ou pelo menos tentou, né? Porque ninguém vai fazer o possível para errar, a gente sempre quer acertar. E se alguém já teve uma boa ideia e você puder aperfeiçoar, com certeza outros vão se beneficiar disso. E aí é que vem a inovação, é a nossa capacidade de ser competitivo. Perfeito, eu gostei muito. Só complementando, eu acho que muitas das ideias, das inovações que vão ter que surgir, elas vão de encontro ao que é esse nosso mundo aí de 7 bilhões de pessoas e crescendo ainda mais. Então é assim, por exemplo, já que falamos de sustentabilidade, das questões ambientais, por que isso está vindo à tona? Porque o mundo com 7 bilhões de pessoas traz novas dificuldades que o mundo com 1 bilhão lá atrás não trazia. E agora a gente precisa pensar em soluções para lidar com essa complexidade demográfica. Uma inovação lá naquela época, sei lá, 1830, 1800, uma inovação era o arado sem cavalo, né? Isso era uma coisa inovadora para eles, né? E fazia sentido pro mundo deles, né? A gente tem que se sentir dentro desse mundo. Como que essas ideias hoje em dia, elas não estão mais partindo do zero? Como que elas estão sendo camada sobre camada, né? Como que uma tá se conectando com a outra, né? É verdade. A inovação novo, né? A inovação do Uber não poderia existir sem a inovação do smartphone, né? Então é uma coisa conectada com a outra, é um fervilhão de ideias, né? E somos 7 bilhões informados e conectados, cada vez mais informados e conectados, uma explosão de novas possibilidades que está surgindo aí. E vai continuar surgindo. Agora, que engraçado. A gente acabou de dar algumas ideias de a pessoa sendo criativa, mano, se colocando em prática, e isso não vira inovação. E o inverso, é possível? Ser inovador sem ter criatividade? Eu acho que a criatividade é a mãe da inovação. Vou defender a criatividade aqui, né? A inovação em si é o processo, né? Como os companheiros falaram ali, de você realmente ter uma ideia, colocar ela em ação para transformar em alguma coisa inovadora. Mas sem a criatividade, fica difícil você conseguir pensar diferente, né? Você olhar um problema e encontrar uma solução diferente das soluções que já existem hoje. Então, eu acho que a criatividade digamos que é o start. Você precisa dela para você conseguir pensar coisas diferentes ou conectar coisas que já existem, né? Como eu acho que a maioria das inovações que têm surgido nas últimas décadas são conexões de coisas que já existiam. Mas assim, a gente precisa ter a criatividade para nos ajudar a fazer essas conexões. Eu acho que a gente precisa ser estimulado e estimular, buscar novas soluções, agora sem o medo de errar, né? Porque quando a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de ser julgado, e é isso que a gente deve evitar. Eu acho que as empresas podem contribuir muito com isso, criando esses ambientes onde eles estimulam os seus funcionários, os seus colaboradores a alcançar as metas, mas onde eles também são responsabilizados por aquelas metas, né? Antigamente a gente dizia, a empresa vai crescer e eu quero que você faça tal coisa. Hoje não. Hoje você pode fazer com que o seu colaborador te ajude dizendo como é que ele vai fazer você chegar naquele número, chegar naquele determinado resultado. Mas daí assim, ó, a Carla falou assim, a criatividade é a mãe da inovação. Aí o cara tá escutando aqui e o cara é um empreendedor e ele se convenceu que ele precisa ser inovador, ele se convenceu sobre a nova economia, só que daí ele tá com uma vontade de abrir a tela do celular e gritar bem pra gente assim, mas eu não sou artista, eu não sou criativo, então eu tô ferrado, não posso ser inovador? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. Isso é um mito. É um mito. E pode ter certeza que depois de ouvir o nosso papo até aqui, ele não vai gritar mais isso, Albino. Ele agora vai entender que ele não precisa de jeito nenhum ser artista para ser um cara inovador. Por quê? Porque nós já estamos, de uma certa forma, estimulando ele a ir atrás. E que errar é possível e é saudável, sim. Isso. Mas você sabe que esse mito tem uma fundamentação, né, Albino? No tempo na Revolução Industrial, diz uma história que teve um período tecnicista, né? Onde as pessoas só tinham acesso a fazer um curso de violino, de música ou de teatro, aquelas pessoas que provassem que elas tinham algum talento artístico. Se você realmente não conseguisse provar isso, você não podia ter acesso a esse tipo de educação. E quando essas pessoas iam fazer esses cursos lá, vou aprender a tocar piano,
se você fizesse alguma mudança na partitura, você era castigado. Ou seja, a gente diz que nesse período, boa parte dos criativos foram, né, já bloqueados ali antes mesmo de nascerem. Então, é bem comum dentro das organizações as pessoas sentirem culpa por fazer alguma coisa diferente. Eu senti muito medo, como o Zeca falou ali, porque a gente, desde criança, a gente é cobrado a ser muito mediano, né? Até na escola, se você tirasse 10 em educação artística e tirasse uma nota vermelha em matemática, os pais sempre falavam, educação artística não é importante, foque na matemática que é mais importante. Então a gente sempre teve esse olhar de que a parte técnica é mais importante do que essa outra parte da expressão, da criatividade. Então tudo isso acaba ensinando para esse tipo de pensamento. E é legal, Carla, isso que você está trazendo, porque a gente nota que as estruturas estão sendo mudadas, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que era estabelecido, aquelas estruturas estabelecidas hoje estão virando processos. E se viraram processos, a gente tem que ter, sim, como melhorar isso tudo. Por quê? Porque os resultados vão depender da maneira com a qual a gente está sendo eficiente hoje em dia. Então, você só vai conseguir dar resultado, só vai conseguir ser eficiente e eficaz se você tiver liberdade para mudar essas estruturas. Caso contrário, eu acho que o mundo já não está mais tão engessado, né? As pessoas deixaram de ver as partes e agora começaram a ver o todo e entenderam que os relacionamentos é que são os pontos mais fortes de qualquer empresa, de qualquer processo, de qualquer conhecimento, e que a gente só vai para frente hoje se a gente contar uns com os outros. E você, Leandro, o que você acha? Dá pra... Eu só ia complementar... Desculpa, alguém. Pode falar. Não, eu ia perguntar a tua opinião sobre isso aí. Cara, eu ia complementar falando que, assim, eu acho que, pegando esse gancho aí que o Zeca falou no final, acho que falou muito bem, essa questão dos relacionamentos, tá? A minha visão é a seguinte, você não precisa ser o criativo, você precisa ter acesso ao criativo. Sabe? Não é uma questão de posse mais, sabe? A gente, voltando no ponto que acho que a Carla já tocou ali, né? Eu acho que a velha economia tem uma coisa da posse muito forte, né? Eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso ter as competências e tudo mais. Quando a gente começa a estar conectado, do jeito que a gente está hoje no mundo, cheio de gente, a gente se trata dos relacionamentos, não sou mais eu, é o nós. Então, assim, eu não preciso ser o cara criativo que vai ter a ideia brilhante. Eu preciso ter acesso a esse cara, eu preciso estar conectado com esses caras e, de repente, juntos a gente viabilizar, colocar aquela ideia na prática ou pivotar essa ideia, né? De alguma maneira, a gente... normalmente as ideias vêm de muitas cabeças juntas, né? Você pega, surge uma coisa ali, depois vai adaptando aqui, adaptando ali, até que aquilo ali vira, de fato. Então, eu acho que você não precisa ser o criativo. Para mim, você precisa ter acesso, estar conectado com os criativos. As ideias vão aparecer e as oportunidades vão surgir daí. Que legal. Bacana isso aí, Leandro. E isso que o Leandro falou é muito legal, porque desde o pensamento sistêmico, né, que a gente já viu aqui, você precisa dividir mais. Quando você divide, você conquista mais. Quando você conquista mais, você percebe que a gente ainda pode conquistar muito mais, e isso hoje em dia com menos pressão. E aí, se você tiver menos pressão, você tem mais liberdade para criar. E é nessa criação que a gente se torna mais inovadores, mais dando resultados da maneira com a qual o mundo está precisando, e não só a gente dentro de casa, dentro do nosso mundo. Entender que ao compartilhar, quando a gente mudar esses modelos mentais que já estão tendo, né, a gente vai aprender que questionar é a maneira que a gente tem de reorganizar as coisas para poder dar resultado. Muito legal. E eu acho que uma dica que a gente pode dar para os empreendedores que estão nos ouvindo e que querem ser mais criativos é você conectar coisas que estão desconectadas. Eu digo assim, que se você pegar, por exemplo, uma pessoa... Você gosta de jogar videogame, Albino? Eu tenho um problema com isso, inclusive. Eu sou viciado. Se você pegar esse exemplo, às vezes você tá com um problema na tua área lá que não tem nada a ver com o jogo de videogame que você joga. Mas se você tentar conectar alguma coisa que você aprendeu nesse game com o teu problema, muitas vezes você consegue solucionar ele de uma forma diferente. Você sabe que isso que você falou já aconteceu comigo? Olha que legal isso que você falou. Já. Eu gosto de jogar muito eu gosto de jogar vários jogos. Tem um jogo do FIFA que eu gosto de que é o FIFA, né? E tem uma tela lá que eu gosto de jogar o modo manager, né? Eu não gosto muito da partida em si, eu gosto de administrar o clube. E tem uma tela que eu vejo os indicadores, e um dia eu tava com a minha equipe assim, caramba, como é que a gente vai mostrar as metas dos próximos anos? E não vinha na minha cabeça de jeito nenhum. E eu comecei a pensar, caramba, onde que eu já vi isso? Quando eu fui jogar, eu vi a tela, eu falei, caramba, é isso daqui, cara, olha que maneiro, né? Eu conectei dois mundos, né? Um mundo do jogo, quem que tava lá naquela reunião que joga esse jogo?
nunca viu isso, né? E às vezes é isso. Você pode fazer isso de várias formas, né? Tá muito aficionado num problema, vai fazer um curso de culinária, de teatro, de música, vai jogar um videogame, vai fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com o teu mundo, mas que de certa forma vai te ajudar a encontrar, a ter uma visão diferente, na verdade, ou a conectar coisas que estão desconectadas. Legal mesmo. Pra gente ir encerrando a nossa conversa aqui, eu queria pedir para que o Leandro contasse pra gente um pouco dos Exploradores de um Novo Mundo e falar um pouco tanto do game como do seu livro, Leandro, para todos os empreendedores aí, pessoas que escutam esse programa especial. Eu falo assim com prazer, assim, por que Exploradores, né? Eu já falei antes que acredito que a gente está vivendo aí uma mudança de era. Então eu acho que a gente está no momento de explorar novos caminhos, explorar novas possibilidades para construir um mundo melhor, para construir uma sociedade melhor. É nesse contexto que a gente está falando aqui de inovação, de empreendedorismo e por aí vai. Então eu acho que é o momento da gente se lançar ao mar e explorar novas possibilidades. E eu faço essa analogia com os exploradores porque se hoje isso parece uma coisa que dá medo, né, que causa insegurança para alguns, a gente já teve no passado seres humanos que se lançaram rumo ao desconhecido sem sequer saber se iam voltar ou não, mas na busca de um algo, sabendo que ficar parado não era opção. E os exploradores náuticos, os exploradores vamos pegar assim, das viagens espaciais, exploradores em geral são pessoas assim, são pessoas que entendem e colocam esse espírito explorador no sentido de se aventurar para buscar novos caminhos. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito parecido nesse sentido. Então, o livro, né, Os Exploradores de um Mundo em Transformação, ele na verdade veio dessa percepção de que a gente está vivendo uma mudança de era, e ele detalha um pouco mais assim, o que são questões que prendem as pessoas e as corporações nesse mindset da velha economia tradicional e como, né, por meio de exemplos, por meio de práticas do que outros estão fazendo, como eles podem superar essas barreiras, essas âncoras que a gente chama, para navegar rumo a essa nova economia do século XXI. Então, o livro veio daí e ele, com essa lógica que eu falei para vocês de transformar o produto em experiência, o produto virou um game, que é uma experiência lúdica, divertida, onde em 3 horas você consegue absorver um pouco dessa ideia, entender um pouco, vivenciar o conceito, para a partir daí pensar como que você vai rever a sua carreira profissional, como você vai rever a postura do seu negócio em função disso. E para quem tá escutando que quiser fazer esse game, como que ela faz? O que ela tem que fazer? Fala comigo, eu tenho... Beleza. Ela é a representante? Hoje a gente... Qual é a ideia, tá? A gente tenta trabalhar com os princípios da nova economia. Então, a gente, né, o que eu chamo, né, dos explorers, né? Nós somos uma rede de pessoas hoje, facilitadores, que estão buscando disseminar esse jogo pelo Brasil. Então, hoje a gente já tem aí, agora quase umas 50 pessoas, facilitadores em diversas cidades do Brasil. Carla é uma delas. E a nossa visão é essa, é o trabalho de construção coletiva, né? Então, não é de A, nem de B, nem de C, nós somos um grupo, uma rede, que vai procurando disseminar, com esse propósito muito claro de despertar a consciência das pessoas e das organizações para a nova economia. E a gente tem essa intenção aí de levar essa mensagem adiante cada vez mais para as pessoas do mundo corporativo e para os empreendedores. Então, a Carla é uma pessoa, eu sou outra, a gente tem várias outras. A minha sugestão entrem no nosso site, explorers.digital, ou então no Face, Instagram, procura por Explorers Game, tudo junto, Explorers Game, vai achar o canal tanto no Face quanto no Insta, chega na gente e vê mais informações a respeito. E no descritivo deste episódio vai ter os links ali embaixo. Você que tá ouvindo no celular, pode abaixar ali no descritivo e vai ter o link, é só você clicar, né? Vocês vão me passar os links, né? Maravilha. Eu espero que sim. Eu não quero passar vergonha pro meu público. Deu cara baixou lá. Ô, Bino, agora que você acabou de oferecer, né, tem que disponibilizar, senão vai ficar feio. Ficou feio, né? Na edição eu corto daí. Pô, que legal, que maneiro mesmo. Aí tem um item aqui que a gente tinha aqui, que é grandes embarcações são abandonadas e pequenos botes entram no jogo. Falar sobre a capacidade disso. O que é isso aí, Carlos? Acho que o Leandro pode falar com mais propriedade. Fala, Leandro. Vamos lá. É o seguinte, porque dentro dessa analogia dos exploradores, a gente faz uma comparação aí das corporações tradicionais, das grandes corporações da velha economia, com o transatlântico. Então, o transatlântico, ele é grande, inchado,
habituado, né, com a sua estrutura rígida, burocrática, e ele se acostumou a navegar, digamos, né, em velocidade de cruzeiro, navegando em velocidade de cruzeiro como se nada fosse acontecer. Então, a gente, na velha economia, viu aí o surgimento de vários transatlânticos, né? Quanto maior, melhor. Quanto mais gente ali dentro, melhor. Acontece que isso sempre fez sentido com o mar calmo, né? Só que hoje a gente está vivendo um momento aí de mares tortuosos, né? A coisa está ficando agitada, está ficando diferente. E o transatlântico, por ser mais rígido, pesado, ele tem as suas dificuldades de manobrar, digamos assim, frente a esse novo contexto. E aí, a gente, fazendo essa comparação, a gente fala que muitos transatlânticos estão sendo desafiados por bots. Os bots são as startups. O bot, obviamente, ele é mais ágil, ele é mais flexível, né? Para dar uma guinada de 180 graus, por exemplo, né? Só que, por outro lado, ele é frágil, sabe? Ele não tem recursos, né? Numa onda aí, numa maré mais alta, de repente ele pode virar e afundar. Então, tem toda uma jogada, toda uma opção possível aí, como a gente combina, né, a capacidade e os recursos dos transatlânticos com esses inúmeros bots que estão surgindo, né? Para um mundo aprender com o outro, para conseguir navegar de uma maneira mais adequada. O que a gente não quer são transatlânticos que afundem igual o Titanic, né? A gente quer evitar que eles afundem e quer pensar em como que a gente vai reinventá-los de alguma forma. E aprender com os bots, sem dúvida, é um caminho para talvez chegar em algumas soluções aí nesse sentido. Contanto que eu não seja o Jack que vai morrer congelado, tudo bem. Mas isso que o Leandro falou agora me fez lembrar de uma frase muito bacana do Fernando Pessoa, né? Que ele dizia assim: não se acostume com aquilo que não te faz bem. Então, nessa fala do Leandro, ficou muito claro assim: se esse transatlântico não estiver te fazendo bem, não tenha medo e não tenha vergonha de encarar um bot, né? Sim. Ele pode ser menor, mas ele vai te dar liberdade e vai te dar felicidade. Talvez a gente hoje em dia esteja aí muito preso aos transatlânticos e a gente esquece que talvez aquilo que a gente busca está num bot e a gente não precisa estar refém disso. Legal. Às vezes a gente tem que abandonar o barco, é isso aí. Não é? Antes que ele afunde. Pular fora, é verdade. Antes que vire o Titanic, afunde. Agora, quando a gente vira bot ou entra em bot, aí a gente nem fala de senso de dono e tal. Aí você é o dono. Essa coisa já mudou completamente. Então, o teu senso de pertencimento, de protagonismo, já é outra coisa. Não estou defendendo, não. Acho que tem modelos e modelos. Vai ter gente que vai arrumar e vai continuar navegando no caminho de tentar reinventar os transatlânticos. Outros vão para bots. Eu acho que não tem certo e errado aqui. Mas o importante é a gente abrir as possibilidades, com certeza. Mas você pode escolher, né? Ou você vai ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia, não é? Eu tenho dito para as pessoas. Só para complementar, eu tenho dito para as pessoas. Ai, desculpa, cara. Eu posso compartilhar uma experiência minha com o jogo, tá? Do Leandro ali, o Explorer Game. Eu fazia parte, eu era uma agente de transformação dentro de uma grande embarcação. E aí, em um momento do jogo, eu tentava remover as âncoras, né? Que no jogo traz essa analogia de que o que impede esses transatlânticos de navegarem são várias âncoras que estão ali prendendo. E eu tentava, em vários momentos, remover as âncoras, mas toda vez que eu jogava internamente os dados ali para que simulavam as decisões dentro da empresa, as minhas decisões eram negadas. E aí chegou um momento do jogo que eu tirei uma carta que dizia assim: você tem a possibilidade agora de abandonar o teu barco e escolher um bot menor, me transformar em uma startup, mas aí eu tinha que deixar todas as minhas riquezas que eu já tinha acumulado de lado e pegar o bot sem nada e navegar em alto mar. E aí eu não pensei duas vezes, eu larguei abandonei o meu transatlântico lá e fui pro meu botinho. Então foi bem legal, ele trouxe essa reflexão de que realmente em alguns momentos você tá dentro de uma grande organização, você é um agente de transformação, você tenta mudar as coisas, mas nem sempre você consegue. E aí é o ponto de você pensar, será que vale a pena continuar tentando ou vale a pena, né, mudar para um outro bot? Esse é o exemplo, né, Carla? Foi um exemplo claro agora. Você estava num transatlântico, mas não estava bem. E Sim. se você não tivesse pego o seu bot, talvez hoje a gente não tava batendo esse papo aqui. Sim. Mas o Leandro ia falar um negócio, né, Leandro? Fala aí, completo. Não, eu acho que agora a Carla deu esse spoiler aí do jogo, mas foi perfeito, colocou. Eu acho que em alguns momentos, mas é legal, foi muito bem colocado. Eu acho que em alguns momentos essas questões vão aparecer na nossa vida e a gente, de novo, eu volto acho que na questão do protagonismo, né? Da mesma forma que a gente falou do protagonismo do cliente, mais conectado e tal, hoje nós somos protagonistas da nossa vida profissional, da nossa carreira, das nossas
nossas escolhas. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter essa clareza, deixar de ser acomodado, digamos assim, né? Tenho estabilidade, tenho um bom emprego, e começar a olhar no futuro, assim, olhar numa perspectiva de mais longo prazo, quais são as escolhas que eu quero fazer, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto realizado, onde eu estou bem. O que eu digo o que eu ia dizer naquela hora, e eu acho que agora dá para falar, acho que a única coisa que a gente não pode fazer, voltando na analogia do Titanic, é ser um daqueles violinistas, né? Que o navio vai afundando e todo mundo continua tocando violino e tem um chefe que está dizendo ali, não para, continue. E ele continua. Eu acho que definitivamente violinista ninguém aqui quer ser, né? Então, a gente tem que se reinventar, seja sendo intraempreendedor, sendo empreendedor. É por isso que eu falo de explorador, de uma forma genérica. A gente tem que explorar novos caminhos, novas possibilidades para ser protagonista das nossas escolhas e navegar aí rumo a essa nova economia. E bacana o que é ser protagonista, né? É você ser líder de si próprio. Você não precisa se comparar com quem está fora, né? Se compare com você mesmo. E perceba que você pode ser melhor do que você era ontem e assim por diante. Então, seja a sua própria referência para que você possa ir em frente. Já aproveitando esse gancho, para você que está ouvindo, vamos falar de algo que você pode fazer, que é participar do Empreende Lab. E isso pode te ajudar em relação a esse assunto de inovação, não é, Carla? Isso aí. A gente vai ter uma feira, a nossa feira do Empreende Lab. Vai ser uma feira bem experiencial, onde nós vamos trazer vários temas, dos quais a gente discutiu um pouco aqui, sobre inovação, sobre proposta de valor, sobre propósito, e tudo isso vocês vão poder experimentar nesse evento do Empreende Lab. O Zeca vai falar um pouquinho sobre também a parte de gestão, quanto é importante, né, sabermos das nossas metas e tal, mas convido todos vocês a participar com a gente lá. Mas aí, Carla, as inscrições já não estão encerradas? Sim, as inscrições. Você tá convidando o povo e não tem mais vaga? Não temos vagas de espera para um possível segundo Empreende Lab. Então clique no link aqui embaixo e se inscreva que você vai participar da segunda temporada aí. Isso, exatamente. Tem uma lista de espera lá, porque realmente foi um sucesso o nosso lançamento e a gente conseguiu bater todas as inscrições, mas pro pessoal que já se inscreveu, né, convido vocês a comparecerem, porque vai estar bem legal e a gente tá bem animado para fazer esse evento acontecer. Muito legal. O legal do Empreende Lab é exatamente isso, né? Que a gente na feira vai fazer com que as pessoas tenham em grupo uma experiência bacana e entenda, né? Que a partir daí é que a gente pode estar fazendo os trabalhos individualizados, mostrando que cada pessoa, desde que ela tenha um objetivo, tenha um propósito, não vai faltar uma consultoria ou um consultor que possa ajudar essas pessoas a atingir suas metas. Muito legal. Então acabou, né, pessoal? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Muito legal. Muito legal. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Foi bacana. Show de bola, pessoal. Produzido e editado por BizuCast.